Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 15. À medida que você for encontrando, por favor, se coloque de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Se você não tem a sua Bíblia, junte com um crente perto de você, ou olha aqui no telão, que nós estaremos projetando os versículos. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. E descobriu-lhe todo o coração, e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. E se vier a ser rapado, ir-se-me-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. E vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais essa vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram até com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda essa vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Espírito Santo, por favor, ajuda-nos, Senhor, a entender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Que a tua palavra seja pregada não para mera informação, mas que seja agente de transformação em nós. Ajuda-nos, Senhor. Edifica em nós aquilo que o Senhor mesmo quer fazer. E nós entregamos o nosso coração e a nossa mente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. O autor do livro dos Juízes, ele é um autor desconhecido. A tradição hebraica vai atribuir o livro de Juízes a Samuel. O livro de Juízes, ele cobre o período que vai da morte de Josué até o estabelecimento de uma monarquia, da escolha de um rei sobre o povo de Israel. A parte principal do livro de Juízes está ali entre os capítulos 3 e o capítulo 16, e mostra um padrão que se repete de novo e de novo com o povo de Israel. Qual era esse padrão? Era uma apostasia. O povo de Israel se desviava do propósito, abandonava o Senhor, rejeitava Deus. Então entrava num tempo de opressão, porque os inimigos vinham contra ele. Então quando o cerco apertava, eles se arrependiam, e depois do arrependimento Deus mandava o livramento, a libertação. É sempre esse mesmo trajeto. No livro de Juízes, você vai ler, você vai ver que é sempre assim: um tempo de vamos descansar, não queremos mais o Senhor, não precisamos de nada disso. E no meio daquilo tudo, os inimigos vêm, os ataques vêm, os contra-ataques, as ameaças acontecem. Então eles entram num período de arrependimento. Me socorre, Deus, tem alguma coisa de errado com isso tudo? E Deus então, com a sua benevolência e graça, vai lá e se manifesta e traz livramento sobre eles. Depois que Josué morre, não tinha um líder, uma pessoa de destaque, de governo central
em que pudesse o povo todo ir em busca de socorro. Era mais ou menos assim, uma confederação de tribos independentes que não tinha força unificada. Israel era um bando de tribos que caminhavam juntos, às vezes até brigavam entre si, e todos eles tinham uma força que os unia. A única força que os unia era o Senhor, era Deus. Foram mais ou menos assim 300 anos de anarquia moral, anarquia religiosa, anarquia social, cada um andando para um lado. E aí é nesse tempo que o povo estava sem uma figura central, que Deus levanta 6 juízes. O livro de Juízes vai trazer para nós a história desses homens e mulheres que são estabelecidos pelo Senhor para governar o seu povo. Você vai ver gente como Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefité. Sansão foi o 6º, aquele a quem o Senhor levantou e deu a ele uma unção específica. Sansão era um homem, você sabe da história, você que tem um pouquinho de passado na igreja, você que foi aí na escola dominical, você que já ouviu alguma coisa a respeito disso, você sabe, Sansão era aquele homem forte, aquele homem que tinha em si a habilidade de proteger o povo de Israel contra os seus inimigos. Deus havia dado a ele essa incumbência, e Sansão, ele deveria julgar Israel, estar na frente do povo, ser um socorro para o povo quando necessário, por 40 anos, mas ele só julga o povo por 20. Ele tem a sua história, um lindo começo, mas o fim da história de Sansão é terrível. Ele é abortado, os planos de Deus são abortados por conta das decisões que ele teve. E a vida de Sansão, irmãos, é muito interessante a gente estudar e se aprofundar na vida de Sansão, porque ela ilustra bem que nem sempre um bom começo é a garantia de um bom fim. Sansão é a história típica de que muitas vezes a gente pode começar certo e terminar errado. Sansão é a ilustração que a gente corre perigo. Ouça bem o que eu vou falar para você nessa noite, meu irmão. Nesse tempo onde o Senhor está ministrando ao nosso coração, tenha muito cuidado, porque Deus muitas vezes não está preocupado como você começa. Esses são os últimos dias, diz o Senhor, dias onde a igreja precisa terminar bem. Nós estamos diante do chamado de Deus, não estamos de brincadeira. A igreja precisa se posicionar, porque agora não vale o quanto você fez lá atrás, o que vale é o que você vai fazer agora no final. Então eu e você precisamos ter isso na nossa cabeça, olhar na palavra de Deus, como que é começar bem, mas terminar bem também. O poeta norte-americano Longfellow, um grande poeta, muito conhecido, ele diz que a arte de começar é algo formidável, mas mais formidável ainda é a arte de terminar. Nós somos muito bons em começar coisas, nós somos muito bons em iniciar projetos. Diga-se de passagem, aquela obra lá na sua casa, né? Já viu aquela irmã que está cutucando o marido agora com aquela parede toda descascada, tentando pintar já há anos, e que o pastor não vai criar nenhum tipo de intriga agora, de polêmica, para você voltar para casa feliz, porque senão vai ser uma longa volta para casa, né? Não guardou nada da palavra, mas essa hora fala assim, é Deus falando, aleluia. Aquele muro que precisa acabar, aquela projeto, a gente é top em começar, mas diante dos desafios, às vezes a gente vai desistindo, a gente vai relaxando, e a gente nem sempre termina como a gente começa. Foi por isso que Salomão escreveu lá em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 8, ele diz assim, melhor é o fim das coisas do que o começo delas, do que o princípio delas. Sansão teve um começo brilhante, até porque o seu nome significa ensolarado. Olha que nome lindo, significa cheio de sol, ensolarado, como um amanhecer, uma esperança.
Mas infelizmente, irmãos, ele termina mal. Sansão tinha tudo para dar certo. Se você for olhar a história de Sansão, ele tinha tudo para dar certo. Olha, o seu nascimento foi precedido por um anjo. Você vai ver lá isso no capítulo 13. O nascimento de Sansão foi resultado de um milagre. A mãe de Sansão não podia ter filhos. Ele é fruto de milagre. Já no ventre, a sua mãe o consagra. Ele é consagrado desde o início. Ele seria um nazireu de Deus. Que era um nazireu de Deus? O nazireu de Deus é alguém consagrado, alguém separado para um destino. Seus pais eram pessoas piedosas, eram pessoas que temiam a Deus. Eles atendem o chamado do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor ouviu a Manoá, atendeu o pedido desse homem de Deus. Sansão é alguém desejado. Ele cresceu no lar que tinha boas referências. Sua mãe orava, seu pai era um homem de Deus. Ele tinha tudo para dar certo, irmãos. Antes de nascer, Deus revela aos pais de Sansão qual que seria o seu propósito ainda em vida. Diz: olha, eu vou dar um filho, mas não vai ser qualquer um não. Vai ser um filho que vai ser cheio da minha presença, vai libertar Israel. Está lá, capítulo 13, versículo 25, diz assim, ó: vai libertar Israel das mãos dos filisteus. O propósito de Sansão já está estabelecido antes dele chegar. Ele cresce sabendo do seu propósito. Ele começa a liderança do povo de Deus debaixo da influência do Espírito do Senhor. Todo mundo olhava e dizia assim: está um menino especial ali, está uma pessoa ali que tem Deus, está ali alguém que vai dar certo na vida, tem tudo para dar certo. Mas a pergunta que a gente tem quando a gente estuda a vida de Sansão é: por que ele começou tão bem e ele termina tão mal? Porque nós lemos aqui o texto de como termina a sua vida. Um menino que tinha tudo para dar certo, veio debaixo de uma promessa, é fruto de milagre, tem bom relacionamento com seus pais, sua família é uma família abençoada, ele tem herança profética, palavra liberada sobre a sua vida, ele tinha tudo para dar certo. Por que então que agora a gente termina o capítulo 16 com Sansão sendo levado cativo, se tornando um palhaço de circo para entreter os filisteus? Seus olhos vazados, sua cabeça raspada, ele rodando em volta de um moinho e sofrendo a humilhação de alguém que deveria ter terminado tão bem, dos planos que Deus tinha para ele serem abortados. Meu irmão, eu vim aqui da parte do Senhor para que nessa noite eu e você possamos olhar a minha vida e a sua vida. Hoje é um chamado de Deus para você olhar para dentro de você e ver se você está terminando melhor do que você começou. Se você está vivendo, eu não sei quanto tempo você tem de crente, eu não sei quanto tempo você tem que você conhece o Senhor, eu não sei a tua trajetória de vida, a tua caminhada até aqui, mas a pergunta que eu tenho para você nessa noite é: hoje você está melhor do que o dia que você começou? Ou os tempos áureos da sua vida com Deus estão lá atrás? Então, quando a gente olha para trás e diz: já foi tão bom, eu já tive tão bem, eu já fui tão assim, tão assado. Sabe por quê, meu irmão? Porque você pode começar muito bem, mas há algo no reino do Espírito que vale mais do que qualquer outra coisa, que se chama perseverança. Deus te chamou para ser como a luz da aurora, que vai brilhando até chegar ao meio-dia. Você não foi chamado para ficar pelo meio do caminho. O diabo quer parar você, paralisar, estancar o projeto, abortar os planos do Senhor. Mas eu vim aqui denunciar as obras das trevas e dizer: sobre a tua vida não vale encantamento. Você vai terminar melhor, você vai se erguer. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está aqui, ele não desistiu de você. Eu vim aqui da parte do Senhor, meu irmão, fazer um alerta de Deus para a tua vida. Nesses dias, nesse primeiro dia do mês de maio,
nesse tempo que nós estamos nos santificando, olhando para o mês de maio como o mês da nossa santificação, da nossa casa abençoada, da nossa família sobre a rocha. Não adianta, meu irmão, se você não estiver alerta diante dos ataques e das estratégias do inimigo contra a tua vida, a tua casa vai sofrer. Olhe para a casa de Manoá, olhe para a família que ele está estabelecendo. Tinha tudo para dar certo, mas algumas coisas foram acontecendo, e essa família agora termina como? Como que esse menino termina? Qual é o nome que ele está levando? Qual é a fama que ele traz? Os pais conheciam, mas olha onde ele está. O propósito que Deus levantou aquele menino, onde está? Meu irmão, eu vim aqui da parte do Senhor dizer que toda arma forjada contra a tua casa cai por terra. Quantos estão aqui nessa noite e recebem essa palavra? Nesse mês da família, meu irmão, nós vamos ver Deus agindo de forma tremenda e sobrenatural. Eu falei de manhã e eu repito isso sobre a sua vida. Se prepare, porque o mês de maio Deus vai resgatar promessas, Deus vai resgatar a paixão por Ele, Deus vai resgatar vidas nesse tempo. Não se assuste quando Deus começar a apertar as situações lá na sua casa, na vida dos seus filhos, no seu casamento. É Deus agindo, dizendo: é tempo de um resgate de Deus. É tempo de Deus colocar as coisas no lugar, porque o propósito de Deus vai se cumprir. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai colocar tudo no lugar, para que o propósito dele se cumpra. Fala para alguém mais, fala para alguém que está atrás de você. Seja um canal de Deus agora. Deus é fiel. Deus é fiel. Glória a Deus. A gente precisa ter clareza, irmãos, de que nesses dias nós temos sido assediados por alguma coisa que não está deixando com que a gente termine bem. Nós estamos sendo assediados por alguns espíritos que estão interessados em que você seja envergonhado, em que a tua casa seja envergonhada, em que os planos de Deus sejam frustrados sobre a sua vida. E se a gente não perceber isso, mais cedo ou mais tarde, nós também estaremos olhando para as situações e achando as coisas normais, e vivendo de qualquer jeito, empurrando as coisas com a barriga, endurecendo o nosso coração, percebendo não aquilo que Deus está fazendo, mas olhando para tudo aquilo que não precisa ser visto, considerando coisas que não são o projeto de Deus para nós. Hoje o Espírito Santo está nos dando clareza para entender como que a gente está agindo, e o que a gente aprende com a vida de Sansão, para não cometer esse erro, de abandonar as coisas e terminar de uma forma tão ruim. A primeira coisa que eu quero trazer para você nessa noite, como pode um homem começar como príncipe e terminar como um palhaço? O que pode acontecer com alguém que abandona tudo? Primeira coisa, entenda, Sansão foi um homem que porque a queda dele não começou com Dalila. Dalila é o estopim, Dalila já é o fim, mas Sansão começa muito antes, porque a tragédia, ela não vem de uma noite para o dia. O problema na casa, o problema no casamento, na nossa vida espiritual, não surge de noite para acontecer, não surge de manhã para acontecer à noite. É um processo, é uma coisa que a gente não vai vendo uma coisa aqui, não vai percebendo outra ali. A gente vai se desligando, vai abrindo brechas, vai deixando alguns ensinamentos de demônios entrar no nosso coração. A gente não vai percebendo algumas estratégias do inimigo, e quando a gente vê, a gente já está igual areia movediça, igual aquele lamaçal. A gente vai aqui e daqui a pouco a gente já está todo afundado. Sansão, a primeira coisa que eu quero trazer para você, o que a gente aprende com ele para não terminar mal? O que Sansão fez que a gente não pode fazer? Primeira coisa, Sansão foi um homem que decidiu andar sozinho. Deixa eu dizer uma coisa para você: andar sozinho é um perigo. Deus não chamou você para o isolamento. Deus chamou você para caminhar com pessoas. Deus chamou você para viver
aquilo, para levar a sério aquilo que o Senhor falou lá no começo de tudo, em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus diz que não é bom, não tenta guerrear com Deus. Faz um favor para você mesmo. Quando você vê na palavra alguma coisa que o próprio Deus disse assim, olha, não faz, não é bom, não entra por esse caminho, não paga para ver. Não paga para ver, porque isso é morte para você. Sabe, em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz: é melhor serem dois do que um, porque o cordão de 3 dobras, o que diz lá, irmão? Você conhece? Não se quebra, diga, facilmente. Está vendo? Eu sabia que você sabia. Não se quebra facilmente. Um pastor escreveu o livro Andando com o Tanque Vazio, o N. Cordeiro. Ele escreveu algo no seu livro. Ele diz assim, olha: na ausência de outros, até mesmo o melhor de nós nos leva à loucura. Quando nós não estamos em convivência, quando nós não nos abrimos a nos aproximar de alguém, a ter no outro uma válvula de segurança para nós, é um perigo fatal para a nossa vida. Pense bem, Jesus sendo o Senhor, Ele escolheu andar com outras pessoas. Paulo, que foi a maior referência humana de liderança cristã, escolheu andar com outras pessoas. Você nunca vê na jornada Paulo andando sozinho. Moisés tinha um conselheiro. O conselheiro de Moisés era o seu sogro, chamava Jetro. Quando ele tinha alguma coisa para resolver, ele sentava com alguém que poderia lhe aconselhar. Davi tinha um mentor chamado Natã. Ele era um profeta que tinha o acesso para que quando Davi estava fazendo alguma coisa de errado, entrasse e apontasse as debilidades do seu coração. Daniel foi um dos homens mais íntegros da Bíblia. Ele protegeu a sua integridade como? Praticando prestação de contas. Está lá em Daniel 2, 16 a 18, para 3 amigos que ele tinha, Misael, Ananias e Azarias. Josué tinha Moisés. Quando um líder, quando uma pessoa, quando um homem, uma mulher de Deus decide por conta própria andar sozinho, é um perigo. Alguma coisa não está bem na sua alma. Quando você vê pessoas se afastando, não tendo coragem de andar com outras pessoas, dizendo eu não gosto, eu não quero, eu não abro a minha vida para ninguém, ninguém tem acesso, meu irmão, é o início do seu mau fim. Quando você se isola, por isso que na igreja nós vivemos, irmãos, aquilo que a palavra diz, é comunhão. Senão, a gente tira a placa aqui da igreja e põe a placa aqui, Clube Metodista, bota uma piscina aqui do lado, faz um parquinho aqui para as crianças, você paga a mensalidade e vem quando você quiser. Mas isso aqui é igreja. Igreja vive em comunhão. Igreja precisa você estar junto, você precisa participar das coisas. Não são as pessoas, não, porque lá tem gente assim e gente assado. Meu irmão, você está esperando o que de gente dentro da igreja? As pessoas na igreja também têm debilidades. A única diferença nossa de alguém que está lá fora é que a gente tem coragem o suficiente para dizer que nós temos debilidades. Mas qualquer lugar que você for, tem gente que vai ativar coisas em você que você não gosta. Tem gente que vai falar, que vai tocar em assuntos que irritam você, que aprimoram em você paciência, domínio próprio, amor, perdão. Se você não convive com ninguém, é um prato cheio para você pensar que está indo no caminho certo, mas mais tarde está indo para um caminho de morte. Tem gente que diz não vou participar de nada. Tem GT, a pessoa não vai. Tem culto, a pessoa não está. Tem reunião, ela não quer vir. Não, eu só quero sentar aqui e ver. Irmão, deixa eu dizer, você sentado aqui, sentar aqui só na hora do culto, escutar a palavra não é igreja. Sentar aqui, só escutar a palavra e aplicar naquilo que você quer. Porque se eu falar aqui, meu irmão, sabe o que acontece? Você pega isso aqui e leva para a sua casa, você aplica do jeito que você quiser. Tem gente que pega a mesma palavra que eu acabei de pregar e aplica na sua própria vida de pecado e diz, o pastor me falou uma palavra lá, é para mim, eu vou fazer aqui do meu jeito, eu entendi do meu jeito. Mas meu irmão, se você não anda com ninguém mais cheio do Espírito Santo que você, para te ajudar a alinhar algum dos pensamentos, você pode estar debaixo de muitas mentiras do inimigo. Sansão decide caminhar sozinho.
Sansão decide, você vai ver ele caminhando sozinho em muitos aspectos da sua vida, e levando algumas coisas, de qualquer forma. O que pode nos levar a um isolamento, irmãos? O que pode fazer com que uma pessoa decida caminhar solitariamente? A perda da simplicidade, orgulho. Orgulho é uma arma que não deixa você caminhar com ninguém. A falta do tato em tratar as pessoas, você não tem paciência, a verdade vem logo, né? E a verdade sem amor dói. A verdade já dói, sem amor ela machuca. Porque tem hora que fala assim, não, eu não aguento, eu falo. Não, porque quando você ama, você até aguenta e fala na hora correta. Você não fala tudo que vem, seu cérebro não está na ponta da língua, seu cérebro está aqui, a tua língua está aqui. Então tem hora que você trava, você fala, agora não vou falar porque não vai ser um bom resultado. E depois você fala com amor e as coisas acontecem. A falta de investimento em relacionamentos, não valoriza isso. Está sempre ocupado com alguma coisa, fazendo, não se aproxima de ninguém. O excesso de autoconfiança, o mau humor crônico. Eu oro no nome de Jesus para que mau humor seja banido no nosso meio. No nome de coisa ruim, andar com gente mal-humorada. Só olha para frente, balança a cabeça. Você tem alguém do teu lado que é assim, só balança a cabeça. Fala, amém, Deus está falando, glória a Deus. Eu oro também esse demônio da cara feia, no nome de Jesus, cai por terra. Pai de filhos adolescentes com mau humor, meu Deus do céu. O sangue do Cordeiro tem poder. Lidar com gente mal-humorada é muito ruim, amém, igreja? Seja feliz. Você tem o espírito da alegria dentro de você. Troca essa cara carrancuda, se aproxima de alguém, dá um sorriso para alguém, dá um sorriso para alguém. Sorriso de verdade, estou vendo um sorriso que só Jesus aí, viu? Tem até medo, não sabe nem se é constipação ou sorriso. Que isso, irmão? Andar sozinho é muito ruim. Às vezes o sucesso, aquilo que vai te ajudar, se torna o teu maior desafio. Sansão foi assim. Sua maior vitória foi a sua maior derrota. O fato de ser forte, de se garantir, de resolver as coisas, de ser habilidoso, fez com que ele andasse sozinho. Às vezes as nossas maiores vitórias vão ser instrumentos para as nossas maiores derrotas. Homens de Deus que caminham sozinhos se tornam presa fácil para o diabo. Nesses dias você não pode andar sozinho. Você precisa caminhar com pessoas que são cheias de Deus. Segunda coisa que Sansão decidiu, para terminar mal, Sansão foi um homem que perdeu a capacidade de aprender. Sansão se tornou alguém que não queria aprender, se fechou o seu coração, alguém centrado em si mesmo, indisciplinado, arrogante. Ele não era ensinável, não sabia ouvir. Quando ele vai lá para o seu pai, você vai ver isso aqui, você pode estudar a história de Sansão, pela questão do tempo eu não posso ler para você todos os textos, mas eu encorajo você nessa semana a tirar aí a vida de Sansão para você se inspirar, ver exemplos. Quando ali logo no início o seu pai procura convencer ele do grande erro de casar com uma mulher fora do povo de Deus, de Tímina, era julgo desigual. Ele olha para o pai e diz assim, não, eu quero fazer o que eu quero fazer. Já viu aquelas pessoas que você chega, fala, aconselha, mas ela sabe tudo, ela tem todas as respostas. Um grande perigo é quando você sabe de tudo e não quer ouvir. Ele não aprende nem com o aconselhamento dos outros, e também não aprende nem com os seus próprios erros. Tem gente, irmãos, que não aprende nem com o conselho de ninguém, e nem errando de novo na mesma coisa, aprende e vai errar novamente. Não olha como os erros, como pedras para te levar, como uma escada, pedras que vão fazer você alcançar níveis maiores, mas não, volta a cair nas mesmas coisas. Gideão, que foi aquele que julgou Israel antes que ele, cometeu muitos erros, já tinha feito muita coisa errada. Então Sansão, em vez de olhar para Gideão e ver, não, Gideão andou por esse caminho, eu não vou andar, você vai ver semelhanças em muitas coisas que eles fazem. Meu irmão, abra os seus olhos, não fica só vendo as coisas que estão por aí de qualquer maneira, não, veja, aprenda. Sabe, o sábio, ele aprende com os seus erros.
O inteligente, ele aprende com o erro dos outros. A gente tem que olhar para a nossa volta e ver, se foi assim, se essa é a rota, olha para as pessoas, aí a gente entra numa bolha, que a gente está vendo todo mundo caminhando, todo mundo que já fez alguma coisa, dá errado, e a gente diz assim, para mim não vai dar errado não, para mim não, comigo é diferente, comigo vai dar certo. Não caia nessa mentira do diabo. Olha para o exemplo dos outros e vê o que o Senhor está querendo falar com você. Ele não aprendeu com seus próprios erros. Olha os erros de Sansão aqui, deixa eu trazer para você. Ele errou em escolher uma mulher para se casar quando não era do seu povo. Errou quando passou no meio da vinha, lá em Tímina. Errou quando tocou no leão morto. Ele não podia, como nazireu, tinha 3 coisas que ele não podia fazer: tocar em coisas mortas, beber bebida fermentada. Ele não podia cortar o cabelo. O diabo está sempre oferecendo bandejas para Sansão. Ele não consegue aprender isso. Quando botou um favo de mel lá, uma colmeia dentro da carcaça do leão, que ele mesmo matou, na volta de Tímina, ele se sente desejoso de pegar aquele mel e toca na coisa que ele não podia tocar. Meu irmão, no nome de Jesus, se Deus já disse para você não fazer algo, se é algo que você está cometendo e que o Senhor já disse para você, não anda por essa rota, não ceda a essa tentação. Meu irmão, ouça o que o Espírito Santo está dizendo e não ceda aquilo que o inimigo está te oferecendo. No vale ali de Seroca, ele se apaixona por Dalila. Dalila era uma informante, uma prostituta, informante dos filisteus. Olha outro erro, ele foi seduzido por Dalila, abre o coração, revela o seu segredo. Ele não aprende, irmãos. Quem não aprende com os seus erros, seu fim será sempre a perda da unção, da visão e da sua posição. Quem não aprende com os seus erros, nem com os erros dos outros, o seu fim é sem a visão, sem a unção e sem a posição que Deus tem para você. Diga misericórdia. Tem coisas que nós precisamos nos alertar. Sansão nunca admite o seu pecado, nunca se humilha diante do Senhor. Como tem pessoas que às vezes fazem coisas diante do Senhor, ainda o coração se torna endurecido. Não há um aspecto de humildade, uma palavra de voltar atrás e dizer: me perdoa, tem misericórdia de mim, Senhor. A gente não vem em nenhum momento de Sansão pedindo orientação de Deus. Olha, a vida de Sansão é de um homem que, em vez de melhorar, só piora. Terceira coisa que Sansão faz: Sansão é um homem de Deus que não reparou as fraquezas do seu caráter. Sansão é um homem que se isola. Sansão é um homem que não tem capacidade de aprender, endurece o seu coração, sabe de tudo, mas ele também é um homem que não repara as fraquezas do seu caráter. A lei base sólida da vida é a confiança. Confiança se constrói com 3 coisas. Aprenda isso: competência, caráter e coerência. Confiança é algo que alguém constrói com competência, com caráter e com coerência. Se você não tiver isso claro dentro de você, você pode até ter algumas habilidades, como Sansão tinha. Sansão tinha força, era a competência de Sansão. Ele agia bem. Dos desafios que você vai ver na palavra, ele era bem sucedido naquilo que ele tinha para fazer, competência. Mas ele era pobre de quê? Ele era pobre de caráter e de coerência. A vida de Sansão não condizia com o posicionamento que ele tinha. As palavras de Sansão eram #tamo junto, Deus, tamo junto aqui para o que der e vier. Mas quando tinha as oportunidades, ele agia do seu jeito. Tem muita gente hoje que pode ter até competência no que faz. Muito cuidado, meu irmão, porque a igreja está cheia de gente, até mesmo às vezes em que a gente se inspira na internet, em que a gente abre a nossa vida lá fora. Tem competência, tem dons, tem talentos em Deus, mas se não tiver coerência e caráter, fuja disso, porque o destino é morte. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não adianta só fazer bem, falar bem, não adianta só, porque para Deus não vale o que você produz, para Deus vale quem você é. Tem muita gente andando no chamado, no talento, mas a coerência e o caráter estão sendo moldados pelo Senhor.
e reprovados por Deus. Porque não adianta você dizer, está aqui, fazer as coisas e tudo mais, cuidado com quem você abre a sua vida. Porque tem gente que vê um profeta às vezes, ou uma pessoa que ora bem, ou vai num lugar, não, eu vou confiar nessa pessoa, mas vai ver a casa dele, vai ver a vida dela, vai ver onde anda, o que faz, procura saber, porque quando você vê e se aproximar, você vai ver se tem coerência, se tem caráter. Para Deus vale os três trabalhando juntos. Não adianta, irmãos, é um tripé da nossa vida. Para gerar confiança tem que ter isso. Talento é dom, caráter é escolha. Vou falar isso de novo para entrar no seu coração. Talento é dom, caráter é escolha. Uma fraqueza de caráter hoje que não é dominada vai ser a causa de uma tragédia terrível no futuro. Não tem como negociar. Sansão mata um leão sem nenhuma arma nas mãos. Matou 30 homens, dominou 300 chacais, amarrou um ao outro, acendeu tocha, tirou fogo no campo dos filisteus, matou 1000 filisteus com a queixada de jumento, removeu os portões da cidade de Gaza na força do braço. Mas tinha uma coisa que Sansão não sabia: Sansão não dominava a si próprio. Sansão tinha habilidades tremendas, mas na hora de se autodominar ele não tinha condição. Sansão não tinha domínio próprio. Um homem que não domina a si mesmo vai acabar construindo a sua própria forca. Se você não domina a si mesmo, você está caminhando para uma rota de morte. Quem mata leão, quem mata 1000 filisteus, quem remove portões, mas não domina um impulso sexual, é prisioneiro de si próprio. Quem não domina uma palavra, um desejo, não estou com vontade não, então não vou fazer. Você não tem condição de se levantar nem diante de um desejo. Você não tem condição de erguer a tua vida quando chega a oportunidade de você fazer. Você pode fazer o que você quiser, meu irmão, mas se você não tiver condição de dominar a si próprio, o Espírito Santo não habita dentro de você, e você está caminhando numa rota de morte. Sansão era impulsivo, ele não era proativo, ele era reativo. Ele não olhava as situações e dizia, ali tem um problema, eu posso resolver. Não, ele deixava o problema acontecer e depois ele via o que dava. Vamos ver como que reage. Agia na base das emoções. Ele não reagia, ele reagia e não liderava. Ele só era reacionista. Tudo que acontecia com ele, vamos ver como é que vai ser a partir de agora. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Está me olhando com essa cara de assustado, né? Mas eu estou trazendo uma palavra que vai ajustar você, para você não terminar mal, meu irmão, porque esse não é um projeto de Deus para a tua vida. Eu sou teu pastor, eu amo você, eu quero ver você bem, eu quero ver a tua casa bem, eu quero ver o teu casamento bem, eu quero ver homens e mulheres se levantando aqui para viver tudo que Deus tem para elas. Às vezes a gente precisa olhar para isso. Não adianta viver de impulso em impulso, não adianta a gente viver de emoção em emoção. Tem hora que a gente tem que parar e ver, se aquilo vai me trazer mal, eu corto agora. Se ali tem um problema, eu não vou continuar nesse caminho. Eu preciso pensar antes de agir. Preste atenção nas consequências. Eu venho aqui no nome do Senhor dizer para você, presta atenção, porque tem um salário nisso aí que você está fazendo. Um dia a conta vai chegar. Um dia o cobrador vai bater a tua porta. Um dia a trombeta vai soar, e a gente vai estar diante do trono branco, tendo que dar satisfação daquilo que nós fizemos. Esse é o tempo da igreja se levantar com santidade. Esse é o tempo, essa é a hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não é mentira não. Não é em carne e mentira, mas é em espírito e em verdade. Quarta coisa, por que Sansão termina mal? Porque foi um homem que flertou com o pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você: flertar com o pecado é destino de morte. Com o pecado não se brinca. Você é um homem e mulher de Deus, ouça bem que está debaixo da minha voz nessa hora. Com o pecado não se brinca. Ande longe do pecado. Ande longe das oportunidades de agradar o teu Deus.
Não fica nutrindo uma coisinha, vamos ver. Não, eu não vou falar, eu não vou fazer, eu não vou dar, eu não vou ceder, eu não vou. Não, vamos ver até onde vai dar. Não pague para ver. Um dia vai chegar uma conta que você não tem como pagar. Não entre por essa rota. O excesso de autoconfiança fez Sansão pensar que era possível brincar com o pecado sem perder o controle. Não, eu não vou, eu não perdoo, não, eu não pago, não, eu não vejo, não, eu não vou nesse lugar, não, eu não me envolvo, não, eu não cedo, não. Meu irmão, no nome de Jesus, se é algo que afasta você de Deus, ceda, perdoe, invista, dá até o que você não tem, mas não ande na rota do pecado. Sansão brincou de se arriscar, Sansão brincou de se deixar amarrado. Você vai ver ali Dalila dizendo, você já me... Tem um espírito, irmãos, o espírito de Dalila, que vai seduzir a gente, mas o espírito de Dalila não vem assim. Quando o espírito maligno se manifesta, especialmente como Dalila, ele não vem como o diabo, vestido de vermelho, com um chifre na cabeça, um garfo, dizendo, eu vou te matar. Não vem não, ele vem como Dalila, bonita, cheia de luzes no cabelo, unha de acrigel, com o corpo todo na loção da Boticário, com aquele perfume que deixa você assim, com uma roupa bonita, seduzindo você, olhando para você e dizendo assim, olha, por 3 vezes você já me fez passar vergonha, cede aí. É uma vozinha que vem seduzindo você, parece que ela está tentando te agradar. Brincar com o pecado é estar debaixo do domínio desse espírito de Dalila, que vem seduzindo a gente devagarzinho. Ela não assusta não, Dalila não vem no estardalhaço, Dalila não briga, não faz escândalo, Dalila chora. Dalila chega para você e diz, não me ama, porque se amasse de verdade, abria o jogo comigo. Tem muita gente debaixo do domínio, não brinca com o pecado, meu irmão. O que é o espírito de Dalila faz conosco? O que é o espírito de Dalila que se manifesta contra a nossa vida? Tem Dalila roubando a nossa força e fazendo a gente abrir mão dos princípios espirituais para andar em pecado. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso não é uma palavra que é fácil de lidar, de entregar para você. Queria aqui chegar aqui e falar, vai ter vitória, vai fazer, mas eu não posso dizer que vai ter vitória se tem coisas na tua vida que você está debaixo do domínio do espírito da Dalila. Você precisa consertar isso na sua vida primeiro. Você precisa abrir mão de coisas que estão levando você para uma rota longe de Deus. Eu oro para que no nome de Jesus corações se quebrantem diante do Senhor nessa noite. Ao começar do meu, ao começar do seu, ao começar dos da nossa casa. Que ninguém se perca, meu irmão. Sabe por quê? Porque tem coisas que as pessoas estão se levando, deixando de se levar por conta dessas questões, das pressões que estão acontecendo e nem estão enxergando. Sabe o que o espírito da Dalila põe? O espírito de Dalila se manifesta como? Com decepção. Decepção é a marca de um espírito da Dalila. Olha o que ela diz, você já me negou 3 vezes, estou decepcionado com você. Você não é um homem de verdade, porque se você me amasse, você tinha isso. E sabe que às vezes o espírito da Dalila faz, esse espírito maligno que tenta roubar as nossas forças e o projeto de Deus para a nossa vida, ele começa a gerar em nós decepção. A gente começa a olhar para tudo que está dando errado e não começa a ver o que está dando certo. A gente bota para nós. Aí quando chega aqui, vamos botar no âmbito da igreja. Na igreja, meu irmão, tem muita falha mesmo. Ao começar do pastor que vos fala, eu tenho muitas falhas. Se você começar a conviver comigo, você vai começar a perceber as falhas que eu tenho. A única coisa que eu posso dizer para você é que eu tenho falhas sim, mas eu sou um homem quebrantado, que busco melhorar em Deus. Eu aceito a correção do Senhor. Não tem um dia que eu passe e diga, Senhor, som do meu coração, se há em mim caminho mal, Senhor, conserta, por favor, Senhor. Eu posso ter várias falhas, meu irmão, mas eu tenho um desejo de ser parecido com Jesus. Quando eu estiver aqui, eu não estou escondendo isso de ninguém. Está aqui, passando lá na internet, vai ficar gravado. Eu tenho falhas, eu tenho limitações, eu tenho problemas, mas eu também tenho um desejo de ser como Jesus. Mas sabe o que a gente faz? A Dalila chega e fala, estou decepcionado. Ora, pombas, você está na igreja não querendo ser decepcionado. Você está com gente que está em tratamento. É a mesma coisa chegar lá no hospital e dizer assim, estou decepcionado, está todo mundo doente aqui? Vamos
lá, gente, levanta dessa cama aí, para de bobeira. Vocês estão vivendo o quê? Não, vamos lá, estão fingindo, não é tanta dor assim não. Não, você convive com gente que está em processo. Aí você não quer estar decepcionado? Porque às vezes alguém fala uma coisa, porque às vezes alguém faz de um jeito, porque não é do jeito que você gostaria que fosse. A gente sai do mundo e vem para a igreja todo empolgado. Ai, maravilha. Ai, agora assim. Mas aí daqui a pouco a gente já está vendo. Ih, irmã fulana não é tudo aquilo que ela diz, não. O Beltrano tem hipocrisia. Não, não é hipocrisia não, meu irmão. É que quando você vai conviver, você vai ver que há nas pessoas os mesmos problemas que há em você. O que a gente não aceita é ver no outro os problemas que estão em nós. Porque no dia, foi o que Jesus disse lá naquele dia, quando a mulher estava para ser apedrejada: quem não tem pecados, atire o quê? Primeira pedra. Quem não tem pecado, faz agora. Está vendo muito defeito na igreja? Então, meu irmão, começa por você, começa a consertar você. Está vendo defeito na sua liderança? Começa com você, vai orar. Você está vendo defeito em algum lugar, não é do jeito que você esperava, não se decepcione. O espírito de Dalila sempre vai fazer você começar a se decepcionar. Não, isso tudo ali é mentira. Não é mentira não, não é mentira. O problema é que cada um está num nível. Quem sabe você já cresceu mais do que muita gente que já está aqui. O problema é que tem tempo de igreja não significa tempo de vida com Deus. Deixa eu repetir, porque vocês ficaram me olhando meio confuso, mas é isso mesmo. Tempo de igreja não quer dizer tempo de vida com Deus. Tem muita gente que tem tempo de igreja de sobra, mas pouca vida com Deus. Então o processo de transformação foi muito pouquinho. Ela pode estar aqui, em todos os cultos, fazendo tudo, mas o que conta não é o tempo que ela está sentada aqui nessa cadeira, é o tempo que ela está se enchendo de Deus. Tem gente que tem pouco tempo de igreja, mas já tem tanto tempo com o Senhor, que o Senhor já trabalhou, já trouxe visão ampliada, já consegue fazer você ver, quebrantar o teu coração, e às vezes a gente fica decepcionado, porque a gente está olhando para o outro, esperando do outro que tenha uma reação, e ele não tem. Meu irmão, todo mundo anda num processo. Fecha os teus olhos para aquilo que não funciona e abre os teus olhos para aquilo que é o propósito de Deus para você. O espírito de Dalila não só traz decepção para nós, mas ele se revela como sobre a minha vida? Na incredulidade. Muitas vezes, irmãos, o diabo coloca um ponto de interrogação onde Deus já colocou um ponto final. Tem hora que você crê, não é isso, vai acontecer. Aí vem o diabo e diz assim: ué, vai acontecer mesmo? Você já está esperando tanto tempo? Você já está vivendo tanto tempo? Será que vai acontecer mesmo? Outra coisa aqui que o espírito de Dalila faz, quando a gente tem a nossa resposta adiada, quando aquilo que a gente está esperando do Senhor começa a gerar tristeza, enfermidades, crises financeiras, tragédias que acontecem na nossa vida, a gente começa a olhar e dizer assim: cadê o Senhor? Nisso tudo que eu estou vivendo. O espírito de Dalila começa a sugar a tua força. Você começa bem na tua caminhada com Deus, de repente você vai murchando. Tem gente que vai murchando. Antes estava tão aceso, participativo, estava amando ao Senhor, mas de repente começa a se isentar. Não, eu vou dar um tempo, vou viver a minha vida, não quero me relacionar com ninguém. Esse não é o projeto de Deus. Outra coisa, quando você se isola, nós já falamos aqui, se cerca de pessoas que vão machucar sua identidade espiritual. Cuidado com quem você se relaciona, até mesmo dentro da igreja. Porque tem gente aqui dentro da igreja, sentado aqui, vivendo uma vida aqui, que pode roubar a tua fé em muitas coisas. Você está crendo, você está fazendo. Chega um irmãozinho aqui meio carrancudo e diz assim: ó, eu já vivi aqui há muito tempo, Deus não faz nada disso não, cuidado para não se decepcionar. Aí no cuidado para não se decepcionar, você roubou a fé do outro. Outra coisa que o espírito de Dalila faz: pecados. Meu irmão, deixa eu dizer, que rouba a tua força em Deus, que rouba a tua força, pecados, vícios, coisas que estão encobertas, coisas que não foram tratadas, não foram confessadas, ninguém sabe. Tem coisas que ainda estão nas mãos do inimigo. Eu sempre digo isso para os outros. Se você já teve uma conversa comigo, ou se você já me viu falar isso, você vai me ouvir falar de novo. Mas eu gosto de toda noite brincar com o Vitor gosta muito de brincar com aqueles teatrinhos de sombras. E ele faz aquele teatrinho, gosta daquele, faz o cachorro e coisa. Quando você faz aquela sombra grande na parede, né? Todo dia a gente faz aquilo, vamos brincar. Aí bota lá o abajur dele, ele brinca, fala: agora eu sou um monstro e eu vou vir e tal. E ele faz aquele brinquedo todo. Por que ele gosta daquilo? Porque
A projeção na parede é uma coisa gigante. A sombra fica enorme, não é? Assim não é? Quando você está brincando e a sombra fica gigante. Mas quando alguém chega no quarto lá e acende a luz, aquela sombra some. O que sobra é aqui a minha mão. E a minha mão não é tão grande quanto aquela que estava ali na parede. O diabo é mestre nas sombras. Ele faz as coisas que são pequenas parecerem insolúveis, gigantes, e que você não tem condição de viver, se sente debaixo de condenação de tudo. Mas quando a luz de Jesus entra, aquele problema existe, mas ele não é tão grande quanto o diabo está fazendo. Há solução no sangue de Jesus para libertar você, para transformar você. Não há pecado que não possa ser perdoado, não há grilhão que não possa ser quebrado diante do poder do sangue de Jesus. Aí a gente vive assim, ó, quando ninguém falou isso para nós, a gente está na mão do inimigo, a luz está apagada. Como é que a luz de Jesus acende? Quando a gente confessa. Aquele que confessa o pecado e deixa, esse alcança misericórdia. Quando a luz de Jesus bate, quando não há como esconder, quando alguém diz para mim assim, não, Aline, conheço, eu sei. Alguém diz assim, mas a Aline fez tal coisa. Não, tudo bem, eu já sei. Eu sei, estou ajudando ela em oração. Ela vai vencer, como qualquer pessoa. Ela pode estar andando por esse caminho, mas ela vai vencer. Meu irmão, o diabo perde argumento. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você tem alguém que acende, você confessa, põe para fora. Não fica aqui guardado. O que você está sentindo não é falado. Vamos deixar ver, o tempo vai curar. Essa história de tempo curar, essa história do capeta, essa história do inimigo para enfraquecer você. Não é o tempo que vai resolver, não. Você tem que estar aberto para ouvir e para ser ouvido. E quando Jesus bate aquela luz, o problema até existe, mas não é mais na força que o diabo está colocando sobre a tua cabeça. Não é tão ruim quanto ele está projetando para você. Deus muitas vezes, irmãos, vai fazer com que o processo que você está vivendo, por que você não pode andar na rota do pecado? Porque o pecado tem um objetivo. Presta atenção nisso. São 3 verdades que você precisa aprender sobre o pecado. Primeiro, o pecado sempre vai levar você mais longe do que você pode ir. Ele sempre vai reter você mais tempo do que você gostaria. E o pecado sempre vai te custar mais do que aquilo que você está disposto a pagar. O diabo sempre vai trazer essa rota para fazer o seguinte, para levar você mais longe, cruzar alguns limites que você não podia ter cruzado. O pecado vai fazer isso, ficar retendo você. Tem gente que está aqui, ó, rodando e rodando na vida espiritual, não sai do lugar, não cresce, não vai a lugar nenhum. Eu sei, meu irmão, porque eu também já fui preso em algumas coisas. E a pior coisa é a gente chegar aqui na igreja. Sabe qual é a pior hora da gente? Quando a gente é preso por alguma coisa, é chegar aqui e não ter liberdade. Quando fala assim, levanta as tuas mãos, aí você fala, eu não vou levantar não. As mãos estão pesadas, porque estão cativas. É gente que não consegue se expressar na adoração. A gente não consegue fluir em Deus, porque está presa. A acusação entra. Aí você chega aqui e fala assim, não, ué, você vai levantar a mão? O espírito da Dalila sempre faz isso, né? Você vai levantar a mão? Você usou essa mão e essa porcaria tudo essa semana? Você vai levantar essa mão? Levanta não. Fica caladinho aí. Você está aí sentado, mas está aí remoendo por dentro. Aí vem a hora da Santa Ceia. Passa o cálice, você fala, não, eu não vou tomar a Santa Ceia não. Espera aí. O teu pecado é maior do que a tua aliança com Deus? O desejo de permanecer nas trevas é maior do que o desejo de caminhar para a luz? Porque não tem como ficar bom se não tomar remédio não, irmãos. Aí você olha, não, eu não vou porque eu estou em pecado. Espera aí, não, se eu estou em pecado, o sangue de Jesus me lava e me purifica de todo pecado. A minha aliança com Deus hoje, Senhor, é que o Senhor me dá força, o Teu Espírito vai trabalhar em mim esse mês. Eu não vou andar nessa rota de pecado mais. Eu rompo com qualquer coisa, mas eu não deixo o pecado dominar a minha vida. Eu não vou abrir mão dos planos de Deus para mim. Eu não vou deixar o diabo vencer nisso, porque a gente está debaixo de acusação, debaixo de tanta coisa. E por último, pode me ajudar? Por último, qual foi a rota que Sansão caminhou, que trouxe para ele um final tão ruim? O espírito de Dalila vai fazer isso conosco. As Dalilas,
que sutilmente vem tentando convencer o nosso coração. Ouça, meu irmão, no nome de Jesus. Tem muita gente debaixo do encantamento da Dalila, que leva você a ficar fraco, cego, preso, atado, amarrado, e no final virás motivo de chacota. Eu vim aqui da parte do Senhor dizer para você: desperta, porque Deus não desistiu de te tocar. Sabe a última coisa que acontece com Sansão? Sansão não levou a sério a unção que estava depositada sobre ele. Há uma unção de Deus sobre a tua vida nesses dias. Sansão usou a unção, mas não honrou a unção que estava sobre ele. Há uma unção de Deus sobre a tua cabeça. Eu disse que há uma unção de Deus sobre a tua cabeça. Quando Deus resgatou você, Ele derramou um óleo precioso sobre a tua cabeça. Sansão não usou a unção de forma responsável, usou para benefício próprio e não viu a sua volta. Meu irmão, você é um instrumento de Deus, não só para ficar aqui e abençoar a tua própria vida. As pessoas estão olhando para você, os teus filhos estão olhando para você, os teus amigos lá no trabalho, na faculdade, estão olhando para você. Brincar com a unção de Deus que está sobre nós é profanar o sagrado. Sansão perdeu a visão, seus olhos foram furados, porque ele brincou com a unção. A visão é o ponto central da nossa vida, é o que nos norteia. Se a gente brinca com a unção, a gente perde a visão. Tem muita gente perdida na sua caminhada com Deus. Irmãos, é preciso haver coerência entre a unção que você recebeu e a vida que você está levando. A unção que está sobre a tua cabeça, o destino profético da sua vida, com aquilo que você está tomando como decisão. Porque o diabo vai tentar de todas as formas roubar isso de você. A tática do inimigo para seduzir Sansão, quando ele toca nos mortos, quando ele passa pelas vinhas e talvez possa ter acesso a bebidas, não deu certo. Mas tem uma estratégia que vai chegar a ele: a sedução desse espírito de Dalila. Quando a gente se torna tão apaixonado por aquilo que a gente não podia, quando a gente começa a dar vozes, porque a gente gosta do que a gente está ouvindo. Muito cuidado, meu irmão, porque nesses dias, lá 1 Timóteo vai dizer para nós que nos últimos dias as pessoas vão ter coceira no ouvido, se cercar de mestres que ensinam aquilo que vai fazer com que a coceira dos seus ouvidos sejam sanados. Cuidado, meu irmão, porque nem sempre aquilo que você quer ouvir é aquilo que você precisa ouvir. Cuidado, porque o espírito da Dalila vai seduzir você para roubar. Sabe qual é o propósito do diabo? É roubar você do teu destino profético. É roubar você. Agora, para a gente terminar, para eu não segurar você aqui muito, para você sair daqui para botar isso em prática, a gente sabe qual é o final da história. A gente sabe que quando Sansão dá ouvidos a esse espírito, ele revela o seu coração. Porque o espírito de Dalila cansa a gente, suga as forças. Você leu lá, fez que ele estava ao ponto de ter uma síndrome, estava a ponto de explodir, uma irritação tão grande. Eu não sei, irmãos, mas eu sinto da parte de Deus que tem gente andando nesse limite, a ponto de chutar tudo, de abrir mão, já está cansado. Porque Dalila, ela quer uma coisa: roubar você, roubar o teu destino em Deus, fazer você se livrar das coisas que estão contribuindo para o teu bem, mesmo que doa. Porque tem processos na vida do crente que ele tem que passar mesmo, desertos que você vai ter que passar mesmo, privações que você vai ter que passar mesmo. Sabe para quê? Para depender do teu Deus. Vai ter que ter, meu irmão. Você quer rota de exaltação? Muitas vezes a gente vai ter que passar pela rota da humilhação. Faz parte do processo em Deus. Quando Deus está tentando trabalhar na gente, a gente grita, a gente chora, aí a gente quer jogar para fora.
aquilo que está trabalhando dentro de nós. Cuidado, porque Dalila está doidinha para roubar você do teu projeto. Dalila está doidinha para tirar você, para levar para os teus inimigos os teus pontos de fraqueza, para revelar aquilo que está no teu coração. E tem gente que já está caindo no instrumento de Dalila. Tem gente que já está cedido. Tem gente que a gente nem vê mais. Era tão ativo, tão participativo, queria fazer acontecer. Os processos de Deus vêm para levantar você. Sabe o que a gente faz? A gente foge dele, começa a dar ouvidos, se isola, não se torna mais ensinável, não anda mais, anda aí na nossa autoconfiança. Não, eu vou viver o meu jeito, vou tomar as minhas decisões, seja o que Deus quiser. Flerta com o pecado. Eu não estou falando aqui só de cunho moral, mas deixa rancor, deixa o teu coração ser tomado por falta de perdão, desonra na tua liderança, fala mal de pessoas, janta o pastor de tarde e de noite, almoça o pastor, janta o pastor, toma café do pastor, mancha o coração dos filhos, dentro de casa fala mal do irmão, senta lá e fala, essa igreja não presta, isso não vale nada. Que filho vai querer seguir nessa igreja, meu irmão? Que filho vai querer seguir na igreja que o pai diz que não presta, que não vale nada? Tem mulher que mancha o coração do marido, tem marido que mancha o coração da mulher, tem sabedoria no falar, não tem sabedoria no agir, porque o processo que a gente está vivendo, muitas vezes é a gente, não é o nosso cônjuge também não. Tem coisas que Deus está mexendo comigo, que eu preciso ser atento à voz do Senhor. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Sansão cede ao cansaço que Dalila está dando a ele. Mas eu vim aqui da parte do Senhor dizer que se Dalila está te cansando, o Espírito do Senhor vai te renovar. Se Dalila está te cansando, meu irmão, o Espírito Santo vai renovar as tuas forças. Sansão cedeu, abriu o coração. Dalila viu verdade. Pela primeira vez ela viu verdade. Então ela manda chamar. Sansão se levanta e diz: vai ser como das outras vezes, vai ser páreo para mim. Mas uma coisa ele não tinha percebido: o Espírito de Deus já não estava mais com ele. A pessoa mais desgraçada nessa cidade não é aquela que está debaixo dessa doença maldita do câncer, não é aquela que não tem um anel no seu dedo, que é sozinha, solitária, não é aquela que tem uma dívida tremenda para pagar essa semana e não tem dinheiro. A pessoa mais desgraçada dessa cidade é aquela que já não tem mais o Espírito do Senhor a seu favor. Porque você pode ter as maiores crises da sua vida, mas se você tiver o Espírito do Senhor com você, você vai vencer. Cuidado, meu irmão, que tem muita gente endurecendo o coração, e chega uma hora que a porta da graça se fecha. Chega uma hora que você brinca tanto com as coisas de Deus, que quando você buscar por Ele, Ele já não está mais com você. É muito sério isso que nós estamos falando aqui. Sansão já não notou que o Senhor já não está mais com ele. Entrou num nível de apostasia, que o título não foi tirado dele, a posição não foi tirada dele, mas foi tirada dele a unção de Deus. Meu irmão, perca tudo, mas não perca a unção de Deus. Eu estou dizendo isso no nome de Jesus. Perca tudo, mas não perca a unção de Deus. Perca amizades, perca o seu nome, perca qualquer coisa, perca dinheiro, perca posição, perca tudo, mas não perca a unção de Deus. Não perca, por favor, não perca a unção de Deus. Não perca o Espírito Santo tendo acesso ao teu coração. Não endureça o teu coração de uma forma tão terrível que você se torne um morto-vivo. Você sabia que tem muita estrela que a gente vê no céu, que ela já morreu, sua luz parou de brilhar, mas ainda a projeção da sua luz continua viajando pelas galáxias, e a gente o que vê aqui é a projeção daquilo que morreu lá nas órbitas, que estão longe de nós. Quando a gente está olhando, nem sempre o céu que está sendo projetado aqui para nós hoje é o céu que está
ao vivo para nós, porque o céu já se moveu. O que a gente está vendo é a projeção que está sendo lançada. Tem muita gente dentro da casa do Senhor que está vivendo a projeção de algo que já foi. Está subindo no altar, tocando, cantando, pregando, na luz daquilo que já foi, já morreu há muito tempo. Continua falando do que não vive. Continua no casamento, espelhando, projetando algo que no coração já morreu. Continua fazendo e todo mundo achando, aplaudindo, está maravilhoso, mas só você sabe os engodos e as bandejas de Dalila que você já se abriu. Sansão cede, e quando ele cede, os inimigos vêm, ele não tem mais força, Deus não é mais com ele. Tem gente que olha e fala assim: por que Deus não está mais me ajudando? Porque você não atendeu o chamado de Deus. Não deixe para amanhã aquilo que você pode consertar agora. Sansão vai levado, fura os seus olhos, rapa o seu cabelo. Ele agora é um palhaço. Quando tem festa, manda chamar Sansão para a gente se divertir. Mas a Bíblia diz que o cabelo voltou a crescer na cabeça de Sansão. Ah, meu irmão, eu não sei se isso alegra você, mas me alegra em saber que o Deus que começou a boa obra é fiel para nos dar uma segunda chance. Ele vai ali no meio daquele dia onde todos estão reunidos, todos os chefes dos filisteus, toda aquela nação está reunida debaixo daquela casa, festejando a vitória contra o povo de Deus. Ele por última vez pega na mão de um menino, um homem que era imprudente, movido pelas suas próprias emoções, um homem que era impulsivo, matava, fazia, acontecia. Agora depende de um menino. Não despreze aquilo que Deus está dando a você como chance. Às vezes parece pequeno. Tem gente que está desprezando a mão que está sendo estendida. Parece que não vai dar em nada, parece que não vai te levar a lugar nenhum. Não despreze, talvez é a última chance que você tem. Aquele menino pega Sansão pela mão, leva ele, me leva nas duas colunas desse lugar aqui, as principais. Então Sansão é colocado entre as duas colunas e ele faz uma oração: Deus, eu não vivi nada que eu tinha para viver, me dá mais uma chance. Quem sabe esse é o teu coração aqui nessa hora. Eu oro para que no nome de Jesus o Senhor dê a você uma segunda chance. Me dê a mim uma segunda chance. Dê uma segunda chance a essa igreja, que a gente possa se posicionar corretamente. E ele então é munido de Deus de força, e ele empurra aquelas colunas, e na sua morte ele mata toda aquela liderança. Cumpriu com a sua morte aquilo que ele deveria ter feito durante toda a sua vida. Isso é um princípio para nós, e eu termino aqui. Sansão cumpriu na morte o propósito principal na sua vida. Hoje nós acabamos de celebrar algo que revela para nós que é na morte que o propósito se cumpre. É na cruz, é morrendo para nós mesmos, é que nós vamos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. O chamado de Deus para você é: morra para si mesmo, morra para os seus desejos, morra para as suas convicções, morra para as barreiras que você mesmo já colocou, para os limites que você traçou e diz: eu só vou até ali, dali eu não passo. Morra para tudo isso, e você vai começar a viver o propósito de Deus para você. O teu casamento tem solução na cruz. Os teus propósitos em Deus têm solução na cruz. O teu ministério tem solução na cruz. É morrendo, é ser pregando com Cristo na cruz que nós viveremos para Ele. O Evangelho não veio para fazer você uma pessoa melhor. O Evangelho veio para transformar você. O Evangelho não veio para fazer você melhorzinho. O Evangelho veio para matar você e fazer você nascer de novo. Parou com esse negócio de remendo, de querer viver a nossa vida e encaixar Jesus nos nossos afazeres, nas nossas situações. É tempo de morrer para viver. É tempo de abrir mão para ter o melhor de Deus sobre a nossa vida.